Quantas pessoas que estão afundando do lado de Jesus, dentro da igreja? Quantos que estão vendo o seu casamento afundar, a sua família afundar, a sua empresa, a sua vida espiritual, sentimental, familiar, mesmo ela estando dentro da igreja, porque ela simplesmente deixa de olhar para Jesus, para o autor e consumador da fé, para ficar olhando o tamanho do problema. E aí quando você olha para o tamanho do problema, ou para o diagnóstico que o médico deu, ou o diagnóstico que você faz do seu cotidiano, ou da sua situação, das dívidas impagáveis, vícios, infelicidade, no amor, brigas, etc., você realmente não consegue enxergar uma saída, ou enxergar uma solução. Porque no fundo do poço, você olhando para baixo, você nunca vai ver uma saída. No fundo do poço, você olhando para baixo, você nunca verá uma solução. Mas no fundo do poço, se você olhar para cima, você vai entender que há um Deus, que a mão dele já está lá no fundo para te tirar. É só você se agarrar às mãos de Deus e obedecer a sua palavra, que ele vai mudar a situação dele, a sua situação através da mão dele. Ele vai mudar a sua situação através do poder dele, não é através da sua condição. Quando Deus promete algo para você, Ele não promete fiado na sua condição, Ele promete fiado na palavra dele, no poder dele. Em Isaías 43, 13, ele diz que antes que houvesse dia, ele já era, ele já existia. Ele diz que antes que houvesse dia, ele já existia. E aí ele diz, agindo eu, quem impedirá? Deus está dizendo que ninguém pode impedir o agir dele na vida de uma pessoa. Mas o agir de Deus na vida de uma pessoa sempre vai depender da pessoa. O agir de Deus na vida de alguém sempre vai começar com esse alguém. O milagre na vida de uma pessoa sempre vai começar com a pessoa. Não vai começar em Deus, vai começar com você. Se você pegar a história de Gideão, lá em Juízes, por exemplo, você vai ver que durante 7 anos, tudo o que eles plantavam, tudo que o povo de Deus plantava, na hora de colher, os midianitas, os inimigos vinham e roubavam tudo. Todas as vezes eles iam e plantavam. Na hora de colher, os inimigos roubavam e eles se escondiam em cavernas. Mas Gideão, revoltado com aquela situação, indignado com aquela situação, foi malhar o trigo no lugar que era para pisar a uva. Ele foi malhar o trigo, ele foi pelo menos colocar um pouquinho a salvo dos seus inimigos, ele arriscando a sua vida. E aí o anjo aparece para ele e diz, vai nessa força, homem valente, porque Deus é contigo. O anjo aparece para Gideão, que está na miséria, que durante 7 anos, tudo que planta os inimigos levam embora, roubam, e diz, Deus é contigo. Se é um de nós, na hora caía de joelho dando glória a Deus. E Gideão, na hora, usou a sua fé racional. Ele disse, que Deus é comigo? Nada. Cadê as maravilhas que os meus pais contam que o Senhor fez no passado? Por que não faz hoje? Só fez no passado. E quando ele responde dessa maneira, que para alguns acham que é mal criado, estúpido, para Deus foi a mola propulsora para mudar a situação. Porque ele não respondeu de uma forma mal criada, ele respondeu usando a sua cabeça, usando a inteligência. E Deus na hora disse, vai nessa força, ou seja, nessa revolta. É nessa revolta que você, Gideão, vai livrar Israel dos midianitas, dos inimigos.
Aí quando Deus deu a ele a missão dele livrar o povo de Israel dos inimigos que eram 135 mil midianitas e amalequitas, na hora caiu a ficha. Gideão falou assim: mas eu sou menor na casa do meu pai. Em outras palavras, eu não tenho condições. A minha família é a mais pobre e, além disso, eu sou o menor. Eu não tenho condições nenhuma. Eu não tenho condições de livrar nem a minha casa, quanto mais Israel. E aí eu repito o que disse há pouco: quando Deus promete, Ele não promete fiado na sua condição, Ele promete fiado no seu poder, na sua palavra. Ele promete fiado na palavra dEle, na grandeza dEle. E Gideão, ele usou a sinceridade, ele disse: eu não tenho condições. E Deus te deu uma missão também. Só que a missão que Deus te deu não é livrar Belo Horizonte, não é livrar Brasil das mãos do mal. A missão que Deus te deu foi você livrar a sua vida, a sua casa, a sua família dos midianitas, dos amalequitas. Deus te deu a missão para você livrar a sua empresa, livrar a sua vida, os seus sonhos, os seus ideais dos inimigos. E se você se esconde numa caverna, se você se esconde se menosprezando, Deus não pode fazer nada. Repito, Deus não está contando com as suas capacidades. Deus quer que você conte com Ele, que você confie nele. E aí, só para você entender, para a gente resumir, alguns já conhecem a passagem, mas é bom lembrar. Deus separa 300 valentes para Gideão ir à guerra contra 135 mil midianitas. Olha a desvantagem de Gideão. Com 300 homens, ô Gideão, você vai vencer o exército de 135 mil homens. Sabe qual era a desvantagem dele? 450 por 1. Ele tinha 450 homens contra 1. Mas Deus estava deixando claro para Gideão que não era a força do braço dele, mas era a força dele em crer, em obedecer, que aqueles inimigos iam cair por terra, que aquele inferno ia acabar, que aquela maldição acabaria. Você já conhece que Deus chama Gideão para fazer um sacrifício, manda ele pegar o boi de 7 anos, que era do pai, não era nem dele, e sacrificar a Deus. E naquela atitude de sacrificar o boi que era do pai e de 7 anos, você começa a entender que Deus especifica o que Ele quer. Deus não diz que eu tenho que servir a Ele como eu acho. Deus não diz que eu tenho que fazer o meu sacrifício ou a minha oferta como eu penso. Deus não diz que eu tenho que vir para o altar quando dá ou como dá. Deus, Ele especifica, é exatamente isso que eu quero. O boi tem que ser esse aí de 7 anos e esse que é do seu pai. Antes que você me fale que não é teu, Deus estava dizendo, é do seu pai. É esse que eu quero. Deus estava dizendo, confia em mim. Acredita em mim. Que assim como você vai sacrificar esse boi, esses inimigos numerosos que parecem invencíveis, eles serão destruídos. Eles serão derrotados. Quem são hoje os midianitas? Quem são hoje os amalequitas? Quem são hoje os inimigos que brotam do nada e destrói a sua vida? E destrói a sua família? E destrói de tal maneira que você está cansado. Primeira batalha, Gideão e os 300 cercam o arraial dos midianitas à noite. O que Gideão tem na mão com os 300? Um cântaro, um vaso de barro, uma tocha de fogo e trombeta. Quando eles quebram os cântaros, levanta a tocha, que representa a fé acesa, e
toca a trombeta, os inimigos acordam desesperados, confusos, e um começa a matar o outro, achando que os inimigos ou que o exército de Israel está no meio deles. E um começa a matar o outro. Nessa batalha, morre 120 mil midianitas. Era quantos? 135 mil? Na primeira pancada morreram 120 mil. 15 mil deram no pé com os 2 reis. 15 mil fugiram com seus 2 reis. Gideão, a Bíblia diz que pega os 300 homens valentes e começa a perseguição contra esses 15 mil. 15 mil correndo de 300, que nem espada tem, que nem lutar sabe. E a Bíblia diz que, lá em Juízes 8, no versículo 4, que eles estão cansados, mas ainda perseguindo. A Bíblia diz, e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Olha para mim, presta atenção. Tudo o que o diabo quer é que quando você se cansa de orar, de vir à igreja, de fazer corrente, de ser fiel, de ser dizimista, de fazer voto, quando você se cansa, tudo o que o diabo quer é que você pare, é que você desista. Tudo o que o inferno quer é que você, com cansaço espiritual, desista. Tudo que o diabo quer ouvir da tua boca, eu desisto. Não dá. Mas a Bíblia diz que Gideão, com os 300, cansados, continuavam perseguindo. Deixa eu voltar um pouquinho. Se é a gente, na primeira pancada, morreram 120 mil, e 15 mil fugiram, se somos nós, a gente manda acender a churrasqueira na hora. Se é a gente, pode comemorar, vamos acender a churrasqueira, vamos festejar, porque já melhorou. A gente tinha 135 mil inimigos, 15 mil foram embora, fugiram, 120 já morreram. Vamos embora, meu caro, vamos festejar, vamos comemorar. E os 15 mil iam voltar e pegar a gente de pijama, dormindo. Se é a gente ia comemorar. Mas vitória boa é vitória completa. Vitória boa é vitória completa. Mas bispo, eu estou cansado. Continua perseguindo. Deus deu uma missão para você acabar com os inimigos, com o mal que está acabando com você ou com a sua família. Deus te deu uma missão para você acabar, destruir, seja lá qual for, os problemas que você hoje está enfrentando. E é nesse cansaço aí, é nessa hora que você está meio que desanimado e querendo jogar a toalha, que você está mais perto de ter a vitória completa. É nessa hora que você está esgotado, que você está mais perto de ter a vitória completa. Aí sabe o que acontece nesse momento? Gideão com os 300, perseguindo os 15 mil homens, eles passam numa cidadezinha chamada Sucote. E Gideão chega lá para o rei de Sucote e diz assim: dá pão para os meus homens, porque nós estamos perseguindo Zeba e Salmuna e os 15 mil homens que fugiram. Nós vamos acabar com eles. Então dê pão para os meus homens, que eles estão cansados e agora com fome. Sabe o que os homens de Sucote com o rei disseram para Gideão? Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês nem mataram Zeba e Salmuna para você pedir pão? Não, não vamos dar pão não. Psiu. Depois que dá certo, você apoiar, depois que deu certo, não é apoiar, aí é querer você, aí é você querer tirar proveito. Ainda não tinha dado certo. Gideão estava pedindo pão, mas ainda não tinha vitória. Você apoiar depois que deu certo, não é apoiar, é querer tirar proveito. Sabe o que Gideão falou para os homens de Sucote? Não tem problema não.
mesmo cansado e com fome, nós vamos continuar perseguindo. Só que quando eu voltar, quando eu matar os reis, eu vou voltar e vou dar uma surra em vocês com os espinhos e os abrolhos do deserto. Aí ele passa numa outra cidadezinha, Penuel, uma coisa assim, e diz: dá pão para os meus homens, que a gente está indo no encalço de Zeba e Zalmuna, vamos acabar com eles. E eles falam a mesma coisa: vocês estão pensando que vocês são quem? Para matar logo eles? Vamos dar pão não. E tinha lá uma imagem de um Deus que eles serviam. Gideão falou: quando eu voltar eu derrubo essa imagem e mato os homens dessa cidade. Quem é homem aqui vai morrer quando eu voltar. Gideão vai com uns 300, cansado, mas perseguindo. O que Deus está falando para você? Mesmo cansado, continue perseguindo. Mesmo cansado, o que Deus está dizendo? Não desista. O que Deus está dizendo hoje, agora para você? Mesmo cansado e sem pão, mesmo cansado e com fome, não para. Não desista. Gideão cerca os inimigos, enfim. Quando ele pega os 2 reis, Gideão faz uma pergunta para os reis. Os homens que vocês mataram em Tabor, vocês sabem quem eram? Zeba e Zalmuna disseram assim: pareciam filhos de rei, como você. Gideão falou: pois é, vocês mataram meus irmãos. Se vocês tivessem deixado eles vivos, eu ia poupar a vida de vocês. Mas como vocês mataram, eu vou matar vocês. E aí tem aquele versículo: tal homem, tal a sua valentia. E Gideão mata os 2 reis, volta, mata os homens daquela cidadezinha, mata e derruba a imagem que eles tinham, passa em Sucote e dá uma surra nos homens de Sucote com espinhos. Mas ele volta com a vitória completa. Vou repetir: vitória boa é vitória completa. Mas para ter a vitória completa, você vai ter um trecho que você vai estar cansado, que você vai estar com fome, mas não para de crer, não para de obedecer a Deus. Você vai estar cansado, com fome, mas não desista. Deus está falando com alguém aqui hoje, que veio pelo caminho, louco para desistir. Deus está falando com alguém que, porque teve algumas vitórias, já estava querendo festejar, sem ter a completa. Deus está falando com alguém que estava cansado e que estava querendo parar. Hoje é dia de você dar uma surra de espinhos no mal que vinha prevalecendo. Hoje é dia de você derrubar a imagem do diabo na sua vida. Hoje é dia de você acabar com os inimigos que estavam te destruindo. Hoje é dia de você colocar fim na ação do diabo. Hoje é dia de você colocar ponto final no sofrimento. Mas eu quero chamar aqui agora para essa oração. Você que é sincero em dizer: bispo, eu estava cansado, quase desistindo, ou já tinha desistido, ou querendo desistir, mas eu estava cansado, jogando a toalha, entregando os pontos. Eu sou essa pessoa, cheguei aqui hoje assim, cansado, mas entendi que mesmo cansado, eu tenho que perseguir. Um detalhe importante: nos maiores problemas, nas suas maiores dificuldades, pode estar ali, nessa hora, nesse cenário difícil, a sua vitória. É só você não tirar
os olhos da verdade. É só você não desprezar a palavra de Deus. É só você não desprezar a promessa de Deus. Porque preste atenção, se você andar na mentira, no pecado, se você andar na infidelidade, se você andar na falsidade, não tem como Deus te socorrer. Mas quando você decide obedecer essa palavra, quando você decide ser fiel a Deus, honrar a Deus, você tem força para ir até o fim, mesmo cansado. Quando você está sendo fiel a Deus, você tem força para lutar, mesmo que você passe por horas ou momentos ou situações que você esteja esgotado, mas Deus te renova. Porque diz a Bíblia que os que esperam em Deus renovam as suas forças. Eu estou falando isso porque tem gente dentro da igreja que não obedece e quer ver Deus. Tem gente que está dentro da igreja e a gente fala do dízimo, ele é infiel no dízimo. Está dentro da igreja e é mentiroso. Está dentro da igreja, mas ele vive lá fora na mentira. Vive lá fora com falsidade. Ele está dentro da igreja, ele quer ver Deus, mas ele não muda. Ele não decide honrar. E aí ele não pode cobrar. Ele não pode exigir de Deus. Ele não pode ter a cara lavada de chegar, ó Deus, por que o Senhor não faz? Cadê as tuas maravilhas que o Senhor fez no passado? Para você falar isso, você tem que honrar. Você tem que obedecer. Você tem que se sujeitar. Aí você vai ver as maravilhas do passado se cumprindo hoje. Eu vou repetir. As grandes vitórias surgem dos grandes desertos, quando nesse deserto você está contando com Deus. Você está sendo fiel. Você está sendo fiel, mesmo quando está faltando pão. Você está sendo fiel mesmo quando está faltando força. Você está sendo fiel mesmo quando tudo está contribuindo para você parar, jogar a toalha, e você está sendo fiel. E você continua orando, e continua vindo, e continua sendo honrando a Deus, e continua se sujeitando a Deus. Você vê o segundo livro mais lido do mundo, depois da Bíblia, porque a Bíblia é o primeiro, o mais vendido é a Bíblia, e o segundo mais vendido do mundo, que eu não preciso nem falar, porque você já deve ter lido, porque todo cristão já deve saber disso, foi escrito dentro de uma cadeia há 350 anos atrás, por conta de uma perseguição religiosa, que chama-se O Peregrino. Mas lá dentro da cadeia surge o segundo livro mais vendido até hoje do mundo. Tem um tal de Charles Goodyear, que inventou a borracha vulcanizada, que são os pneus Goodyear, que ele inventou nas suas muitas prisões por conta das dívidas que ele tinha. Dentro da cadeia, ele inventou a borracha vulcanizada. Foi lá dentro da cadeia que surge, na hora do cansaço, na hora de uma situação ruim, que surgiu uma ideia. Faz do limão uma limonada. Tem um outro Charles, que antigamente os carros para você ligar tinham que ser na manivela. Você não pegou essa época não, nem eu. E nessa de você ter que rodar a manivela para dar partida, porque não existia ignição elétrica, essa manivela escapa e quebra o braço dele. Aí esse Charles, revoltado com isso, inventa a ignição elétrica. Numa dor, ele tirou o proveito. E outros mais. É dessa dor que você vai tirar proveito.
É dessa dor que você vai tirar proveito. O da ignição elétrica, o Charles Kettering. Cansado, mas perseguindo. Cansado, mas perseguindo. Aí dentro agora, na sua mente, na sua alma, você tem que estar gritando para o inferno ouvir, você dizendo assim: eu não vou desistir. Você quer ver o diabo tirar as calças pela cabeça? É você falar: eu não vou desistir. Eu não vou desistir desse sonho, eu não vou desistir da minha empresa, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir da minha loja, eu não vou desistir do meu sonho, eu não vou desistir da fé. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Mas eu já tive uma melhora muito boa. Uma vitória boa é vitória completa. Eu vou até o fim. Fique em pé, por favor. Você não quer ver Deus? Deus quer ver você tirando força da fraqueza. Só isso. Deus quer ver você obedecendo. Fazendo e servindo, não como você acha ou pensa, mas como Ele diz. Como diz a Escritura. E aí eu vou repetir. Deus, Ele diz em Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu era. Deus diz ainda, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Mas para Ele agir, Ele precisa que você faça a sua parte. Coloque as mãos no coração. Só você que diz assim: bispo, eu estou cansado. Foi para mim essa palavra. Vem aqui diante do altar. Tenha vergonha não. Se você é exatamente essa pessoa, dessa palavra de hoje, estava cansado, estava desistindo, tanto é que você só estava reclamando, vem aqui diante do altar. Tenha vergonha, receio não. Deus, Ele conhece. Quem aqui conhece, consegue enganar Deus? Deus, Ele sabe o que está dentro da gente. E se você estava assim, cansado, querendo desistir, venha diante do altar, feche os olhos. Os demais aí no seu lugar, feche os seus olhos. Porque Deus preparou essa reunião para você ter vitória completa. Deus preparou essa reunião para você vencer os midianitas, para você vencer aqueles inimigos que estavam cercando a sua vida, cercando a sua família. Deus preparou essa reunião para você colocar um basta no sofrimento. Deus preparou essa reunião para você dar uma surra de espinhos no inferno, no mal, e matar esse problema que estava te matando. Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Aí no seu lugar, faça desse lugar o seu santuário com Deus. Esqueça quem está perto, quem não está. Só feche os olhos e coloque as mãos no coração. Em o nome do Senhor Jesus, o espírito, o demônio, o diabo, que colocou cansaço espiritual nessa pessoa, e só queria ouvir da boca dela: eu desisto. O diabo que queria ouvir essa frase:
Essa pessoa falando: eu desisto de lutar, eu desisto de estar na igreja, eu desisto de fazer voto, eu desisto de ser fiel, eu desisto do meu casamento, eu desisto da minha família, eu desisto do meu sonho. Feche os olhos, obedeça. Pensa nos problemas que estavam te cansando. Pensa nos problemas que estavam te apunhalando. Pensa nos problemas que estavam te derrotando. Os espíritos que aprisionavam essa pessoa. Os demônios que estavam destruindo essa pessoa. Os espíritos que estavam arruinando essa pessoa, que tudo que ela fazia dava errado, tudo que ela plantava ela não colhia, tudo que ela sonhava ela não conseguia realizar. Dá o grito de derrota e sai daí agora, já! Hoje ele sai dos seus caminhos. Levante as suas mãos bem alto e diga: meu Deus, que essas mãos sejam as tuas mãos, desde o alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, para destruir todos os demônios, para destruir o inferno. Diga: diabo, você vai desistir, você vai se cansar de apanhar, você vai sair da minha vida hoje. Coloque as mãos na cabeça, faz uma pressão, fecha os olhos e diga: meu Deus, queima, queima. Diga: queima, 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 Jesus, queima, queima, meu Deus, queima o inferno, queima os principados, potestades, todos os demônios que enganavam, que estavam escondidos, todos os demônios que tinham se escondido, e essa pessoa estava gemendo, sofrendo. Queima, queima, dá a surra no diabo, dá a surra na miséria, dá a surra na doença, dá a surra na maldição. Queima, diga: queima, diga: diabo, diabo da minha vida, dos meus caminhos, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Eu não te aceito, eu não te aceito, eu não te aceito, em nome de Jesus. Diga: todo inferno, toda maldição, toda praga, queima, queima, em nome de Jesus. Tira a mão com fé e diga: sai, sai. Coloque as mãos na cabeça. Seja livre, seja curado, seja liberto, seja livre, em nome de Jesus. Coloque as mãos na cabeça. E todo inferno, toda maldição, todo sofrimento, toda angústia, toda derrota, todo vício, toda mazela, maldição, tormento, sofrimento, diga: para nunca mais voltar, no nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. E levante as mãos para o céu. Seja curado, seja livre, receba paz, receba vida, receba força. E aí onde você está, faz um voto com Deus de permanecer, de jamais desistir. Fala: meu Deus, eu não vou desistir. Fala: eu não vou desistir. Eu mesmo cansado, eu vou continuar perseguindo, eu vou continuar obedecendo, eu vou continuar sendo fiel,
porque eu creio na tua palavra. E quem crê, diga assim seja. Amém? Fiquem todos em pé, não senta ainda não. Fica aqui ainda, aguenta mais um pouquinho. Porque quem tem que cansar o Satanás não é você não. A nossa guerra, luta, é contra isso aqui, ó. Qual é o seu nome? Alto e claro. Qual o nome? Show das almas preciosas. Quantos demônios tem aí? 3 3 o quê? demônios. É? Que age aí há quanto tempo? Mais de 30 anos. A última vez que ela tinha manifestado, sem ser sexta passada, fazia quanto tempo? 25 anos. Há 25 anos ela manifestou. E nesses 25 anos você estava escondidinho aonde? Um sentimento. Por quem? Pela família, os filhos. Aí você estava fazendo o que na família? Destruindo. Dá a lista. Vício. Tirei a fé deles. Coloquei sujeira nos olhos. Malícia. Para contaminar ela, porque eu quero ela. Ela que eu quero. Mas há 25 anos você não manifestava, mas estava aí escondido. Um sentimento. Mas estava aí escondido. Hein? Fala. E por que Deus trouxe ela aqui, no Hospital da Alma? Porque ela tinha dentro dela a certeza que era aqui. Aqui o quê? Que o teu Deus ia manifestar na vida dela. Por que Deus trouxe essas pessoas aqui? Porque elas têm a certeza que o teu Deus vai fazer coisa grande na vida delas. Por isso que elas estão aqui? Você queria elas aqui? Não. Cadê o Deus que está aqui? Aponta para ele. Aponta onde que ele está. Aqui. Onde? Aqui. E ele está aqui, falando o que para elas? Não temas. Eu estou contigo. Essa palavra de hoje foi invenção minha ou ele botou na minha boca para falar com essas pessoas que mesmo cansadas elas têm que perseguir? Foi o teu Deus que falou contigo. Estenda a mão para cá. Abra os olhos, Satanás. Quem não aceita, estenda a mão com raiva e diga: diabo, diabo, você perdeu a minha casa, a minha família, a minha vida. Você perdeu. Não! Diga: você perdeu. Não! Diga: diabo, Não! eu não vou desistir. Eu não vou me cansar. Não! Ou mesmo cansado, eu vou continuar perseguindo. Não! Eu vou lutar Não! até o fim. Não! Diga: diabo, Não! você perdeu. Não! Seja queimado. Queima! Queima! Queima, Jesus! Queima! Todos os demônios são decapitados agora. Agora, eu determino que os anjos do meu Deus venham invadir Belo Horizonte, Minas Gerais, para decapitar o inferno. Agora, está determinado. Pode vir os anjos. E vai descrevendo o que está acontecendo para as pessoas entenderem. Já que você enxerga o mundo espiritual, vai descrevendo. Guerra! Guerra! Os anjos estão guerreando contra nós. É miséria, fracasso. O povo vai vir para essa igreja, desgraçado. Os olhos deles vão ser abertos para vir. Porque os olhos das pessoas estavam fechados para vir para essa igreja?
Não ouvi. Tá tudo cego. Deus chamava. Tá surdo. E o que você fazia? Tampava o ouvido. Ela não conseguia ouvir o chamado. Não. Ela não conseguia enxergar essa igreja. Não. Por quê, hein? Por quê? Porque eu impedia. E por que você impedia? Porque a vitória tá aqui. Hã? A vitória tá aqui, desgraçado. E o que aconteceu agora? Olha aí no mundo. Olha aí. Abre os olhos e vê. O que está acontecendo agora aqui em Minas Gerais? Tá destruindo. Como que estão as ruas aí? Os bairros, as casas? Dá uma olhadinha aí. Abre os olhos. E olha. Todas essas pessoas, toda essa cidade, cada casa, cada pessoa, debaixo de um viaduto ou numa mansão, elas estão recebendo visita agora. Ou não estão recebendo? Não! Dá uma olhadinha. Não! Dá uma olhadinha. Não vou falar. Eu estou dando ordem para falar. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Dá uma olhadinha e fala. Não vou falar. Eu estou dando ordem, eu não estou pedindo. Fala o que está acontecendo. Teu Deus está lá. Conta. O teu Deus está lá abrindo os olhos dela, abrindo os ouvidos dela. O que mais? O teu Deus está trazendo elas para cá. O que mais? O teu Deus está libertando elas, está curando. Como que está essa cidade? Dá uma olhadinha aí nas ruas, nas casas. Está tudo vazio. É? Mas e no mundo espiritual? Quem que está andando aí? O seu Deus. Com quem? Descansado com o anjo Miguel. Quem mais? Dá uma olhadinha. Passa aí. Passa aí. O Senhor dos Exércitos. Procura alguma casa agora que não esteja Deus lá. Procura. Olha e procura. Se tem algum espaço que o meu Senhor Jesus não está lá agora. Olha e fala. Não estou pedindo, estou mandando. Olha e fala. Olha e fala. Não! Tem algum lugar que o meu Jesus não está agora? Ele está. E olha para mim, Ele está na tua vida, Ele está na tua casa, Ele está no seu familiar. Ele está mudando a sua história. Porque Ele vai te dar a vitória completa. Diga, vitória boa é vitória completa. Amém. Olha para mim. Olha para mim. Ouça bem. Você vai pegar a sua vida. Junto com a sua vida, você vai pegar o boi de 7 anos, que é do seu pai. Junto com a sua vida, você vai pegar uma oferta de sangue, que expresse a sua vida, e você vai colocar nesse altar. Quê? Coloca não. Junto com a sua vida, você vai pegar a sua oferta de sangue. Hã? Estou segurando todo mundo aqui. E o meu Deus está morto? Você vai conseguir segurar? Só se o meu Deus estiver morto, porque Ele já cortou as suas asas, já te deu a surra que você merece, e você não tem mais poder, espaço e força na vida dessas pessoas, nem nesse estado. Acabou tua festinha aqui. Preste atenção. Você vai pegar tudo que você tem agora e vai dar. Mas você vai preparar para a sexta que vem uma oferta que vai expressar o seu sangue, que vai expressar a tua vida. Tem um aqui que para ele é R$1.000, para um outro 10.000, para um outro 100.000, para um outro R$100. Mas tem que ser aquilo que vai representar o teu sangue no altar, que vai representar a tua vida no altar. Vem aqui. A arca
representa Deus. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. A arca representa Deus. 7 anos. Os midianitas venceram Israel. 7 anos sofriam. O boi que Deus pediu para Gideão sacrificar era de 7 anos. Tem uma pessoa que vai fazer um voto de 7.000 reais. Eu vou pegar essa arca, que representa Deus, e vou dar para essa pessoa deixar na casa ou na empresa. Não para adorar a arca, mas para ser o símbolo do sacrifício dos 7.000. E tudo o que ela perdeu nos anos que se passaram, ela vai recuperar nesse ano de 2021. Tem alguém que vai, depois da reunião, mandar mensagem no zap para Ana Cláudia, dizendo: eu sou essa pessoa que vou fazer um voto de 7.000 para cima. Eu quero essa arca como símbolo desse sacrifício, na minha casa ou na minha empresa, como um sinal. E tem outros aqui que você não tem o voto de 7.000. Eu não vou te dar a arca, porque não dá para todo mundo. Mas na sexta, quando você trouxer o seu voto, o seu sangue, você vai subir no altar e vai colocar dentro dessa arca. Tem aqueles que nesse domingo agora, com os seus dízimos, os seus votos, vão entregar aqui também. Mas esse voto, que eu vou te dar um envelope, você vai preparar uma oferta de sangue, de hoje a sexta-feira. Sexta você vai trazer, vai colocar aqui dentro. No envelope, você já vai escrever o testemunho que você quer contar. No envelope, já escreva o testemunho que você quer contar. Você já vai chegar sexta-feira com um testemunho. E aquele que aqui Deus está dizendo: é você, Gideão, que eu quero o boi de 7 anos, que eu quero que você faça esse voto. Aí você vai mandar para Ana Cláudia, que depois você marca para vir retirar a arca. Você faz o voto, faz a transferência e manda lá o endereço para a gente entregar, ou você vem retirar. Mas todos vocês que vão fazer o voto, que vão obedecer, vão ter a presença de Deus, o próprio Deus, regendo a sua vida, dirigindo a sua vida. Você entendeu o que é que eu desenho para você, Satanás? Levanta a mão e pega o envelope. Quem quer Deus regendo a sua vida e não mais o diabo, pega o envelope e já volta para o seu lugar. Quem está aqui na frente já pode voltar para o seu lugar. Amanhã você vai estar por cima, ou amanhã você vai estar no processo. Você vai estar subindo mais do que você está. E você pode ter certeza que se você estiver nesse espírito de mesmo cansado, continuar perseguindo, mesmo cansado, não desistir, mesmo cansado, você não vai dar o gostinho de parar no meio do caminho. Você vai chegar a patamares que você nunca sonhou. Você vai chegar a patamares que você nunca imaginou. Você vai chegar a patamares que você nunca pensou. E hoje, você que eu falei aqui, que Deus está chamando um Gideão para fazer o voto de 7.000 e ter essa arca, que a arca representa Deus. Todos gostariam de ter. Sim ou não? Todos. A arca é bíblica, não é para adorar em casa não. Mas a Bíblia diz que a arca, na casa de Obed-edom, abençoou a casa dele. A arca, quando ficou na casa de Abinadab 20 anos, não aconteceu nada.
Porque eles viam a arca como algo comum. As crianças de Abinadab brincavam com a arca. Tratava como algo comum. Mas quando levou para a casa de Obed-edom, 3 meses, a casa dele foi muito abençoada. Porque ele entendia, a arca entrando aqui é Deus entrando. E a arca é bíblica, não é para adorar a arca, mas ela representa Deus. Alguém perguntou, onde está a arca hoje? A verdadeira. A Bíblia diz que ela foi vista no céu. Foi vista no céu. Está lendo Apocalipse? Sabe o que é isso? Enquanto eu estou olhando para o céu, enquanto eu estou olhando para Deus, para a presença dEle, tudo o que acontecia onde tinha a arca, que era Deus, vai acontecer na sua vida. Mas eu, tão logo, Deus me dá uma condição de ter na minha empresa, na minha casa, uma arca dessa, faça esse voto. Faça. Chega e fala, bispo, eu queria também. Já entendi que não é para adorar a arca não, mas ela representa a minha vitória. Ela representa o meu Deus. E tem que ter um antes e um depois quando ela entra também. O Dagon, a Bíblia diz, o diabo, era uma imagem. Quando roubaram a arca e colocaram do lado de Dagon, no outro dia ele estava caído, com a cabeça cortada. Porque entre Deus e o diabo, Deus permanece e o Satanás cai. Hã? Eu o quê? Você me achou, desgraçado! Estava escondido há 25 anos. Estava ou não estava? Estava escondido há 25 anos. Estava ou não estava? Agora fala uma coisinha para mim. Deus, chamando essa pessoa para fazer um voto de 7.000, representando o boi de 7 anos. Representando o boi de 7 anos. E através desse voto, símbolo do sacrifício, a arca vai entrar na casa ou na empresa. Hã? Vai entrar na vida. O que vai acontecer? Quando a arca entrar na empresa, lá no escritório, lá na casa. Vou ter que sair de lá. Hã? Vou ter que sair de lá. Mas é um pedaço de madeira. Mas por conta do voto, do sacrifício, o que acontece? A pessoa vence, desgraçado. Hã? O que acontece? A pessoa vence. Tem gente que investe tanto numa empresa. Investe em publicações, isso, aquilo, e não está errado. Essa desgraçada fechou aquele terreno. Para aqui. De tanta oração. Ouça aqui, ouça. Tem gente que investe tanto numa empresa, que não está errado. Mas quando você investe no altar, pela sua empresa, um voto como esse, de 7.000 representando o boi de 7 anos, na época de Gideão, É a realização. e levando a arca, representando Deus, o que acontece? Na transformação. A empresa continua rendendo a mesma coisa, a vida continua a mesma coisa. Não, desgraçado. A vida dessa desgraçada já mudou. Desde o dia que você me achou aqui dentro. Desgraçado. Ou eu estou chamando para fazer esse voto para roubar 7.000 reais deles. Não, desgraçado. Olha aqui a minha intenção. Olha aqui o meu coração. Estou chamando para fazer esse voto para roubar 7.000 deles. Não, pro teu Deus ser glorificado, maldito. Confessa a sua derrota para todo mundo ouvir. Confessa o que aconteceu aqui nessa reunião. Não. 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 Olha para a arca. Não. Olha para a arca. Não. Olha para a arca. Olha. Eu perdi. Desgraçado. Olha para a arca. Maldito.
Olha para a arca da aliança. Olha para a arca e confessa quem você é. Eu sou um derrotado. Olha para a arca e confessa quem você é. Derrotado, maldito. Tô derrotado, desgraçado. Vai ficar na vida dela, na vida desse povo ainda? Vai! Não! Estenda a mão e manda fogo, vamos lá! Seu derrotado! Seu derrotado! Acabou, Satanás! Queima! Em o nome de Jesus! Diga de Jesus! Para nunca mais voltar! Em nome de Jesus! Só! Da vida dessas pessoas, da vida dela, da família, em nome de Jesus. Tá bem? Graças a Deus. A senhora já sabe que Deus trouxe a senhora para terminar que um dia ele começou. Com certeza. Hoje o Satanás apanhou de acordo. E essas mesmas pessoas vão ver a senhora aqui com a família da senhora. Ser tu uma bênção. Em nome de Jesus.